Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos na 10ª gota dessa série, a importância de conhecer nossa realidade. Muitas vezes nos deparamos com situações na vida que estamos do lado do ganhador, outras vezes do perdedor. Há alguns momentos na vida nós somos as pessoas admiradas. Outros momentos podemos nos tornar os odiados. Já vi momentos na minha vida de ser a pessoa extremamente convidada, a pessoa que não pode ficar de fora. Já vivi outros momentos em minha vida que eu era aquele que não foi lembrado. E isso é por demais importante para o nosso entendimento enquanto ser humano. A gentileza que eu trato as demandas da vida, a naturalidade, a realidade, a força que eu busco em Deus, para não me manter como alguém, quando a vida muda nos seus altos e baixos, eu entro em depressão. É importante entender que a vida tem as suas fases, os seus momentos. E quantas vezes eu já me deparei com queridas pessoas que se acostumaram com os aplausos, com os elogios, com as admirações, com as assertivas. Quantas vezes já vi gente na vida totalmente desolado porque a pessoa que era tão convidada hoje, ninguém lembra. E eu parto do pressuposto, meus queridos ouvintes, que eu sou o guarda dos meus sentimentos. Eu sou o guarda das minhas escolhas. Eu sou o policiamento dessa cilada de querer estar sempre em evidência. E por conta disso, um processo de cura na forma que eu vejo, um processo de cura na forma que eu leio, que eu me percebo diante de uma realidade, é por demais, eu diria que fundamental. Ver o mundo do jeito que ele é tem adoecido muita gente. Fazer uma leitura real, concreta, pedagógica, acadêmica, existencial, humana, religiosa, espiritual, centrada, positiva, realista, para muitas pessoas tem sido uma tortura. Enxergar as mazelas sociais, os desvaneios, o cinismo, as injustiças, os partidarismos, a sujeira dentro da religião, a propina em forma de oração, de prece, de serviço prestado. Quantas vezes nós nos deparamos com escândalos e mais escândalos? E fazer essa leitura, enxergar essa realidade, tem sido um fator de adoecimento para muitas pessoas. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estive perto do leito da enfermidade por fazer uma leitura da realidade. E o texto que nós estamos lendo em Marcos capítulo 8, do 22 ao 26, Deus usou esse texto para curar a minha vida, gente. Nós estamos na 10ª gota sobre a importância de conhecer nossa realidade. Na última gota, na 9ª, eu falei sobre o toque do acabamento. Como Deus, ele tem esse olhar de zelo, de cuidado. Ele não se preocupa com essa urgência, emergência e pressa na mudança. Ele vai entendendo o ritmo. Ele vai entendendo a nota musical da dança da mudança na vida das pessoas. E por conta disso, eu trago para vocês esse cego, que de uma maneira tão especial, ele me mostra que ao ser curado por Jesus, já era uma cura, mas ele não conseguia enxergar a realidade. Já tinha uma leitura, já tinha uma consciência de que algo tinha mudado, mas ele não conseguia enxergar a realidade. Havia um impedimento na crença dele, no olhar dele, na observação dele, no entendimento dele, na visão de realidade dele. E é por isso que no verso 25, depois que Jesus ouviu o relato dele, que ele disse: eu vejo homens, mas eu estou vendo-os como árvores que andam. E no verso 25 diz assim: depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Então,
Eu queria dizer para vocês que às vezes nós não enxergamos tudo para não perder a pureza. Às vezes nós não enxergamos tudo para não perder o contato com Jesus. Às vezes nós não enxergamos tudo para não nos tornar autossuficientes. Às vezes essa noção que nós temos às vezes de distanciamento da realidade, de não entender tudo, de não compreender tudo, de não ter tudo, às vezes isso é um presente de Deus. E quando nós estamos olhando e vendo tudo do jeito que é à nossa volta, isso não deve gerar em nós adoecimento, isso deve gerar em nós uma dádiva da cura, uma vida em abundância e não adoecimento. Então, na gota de hoje, eu queria te dizer o seguinte: Deus deu a ele essas doses de cura. A primeira dose, ele sai da cegueira absoluta para uma visão parcial. A segunda dose, ele começa a enxergar os homens não mais como árvores, como números, como outros. Ele começa a enxergar os homens agora como homens. Antes ele enxergava as árvores na fisionomia de um homem. Ele enxergava os homens como se fossem árvores. E agora eles veem homens como homens são. Ele consegue enxergar mulheres como mulheres são. Crianças como crianças são, seres humanos como seres humanos são. Senhor, obrigado por essa 10ª gota, Pai. Muito obrigado, porque a visão de mundo, Pai, de realidade, enxergar o que está à minha volta, eu rejeito qualquer adoecimento. Eu quero que gere em mim maturidade. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.